falar, venha ver. Tá na hora do JTT. Bom dia! Ou boa tarde, ou boa noite, vai depender do horário aí que você for nos assistir, que você for acompanhar. Gente, hoje, o Portal Desacato vai ter um programa muito especial. Nessa Manhã com Dignidade, o Portal Desacato e a Cooperativa Comunicacional Sul cumprem mais uma vez seu dever jornalístico enquanto o mais antigo portal independente da classe trabalhadora em Santa Catarina. Vamos dedicar essa edição do JTT Debate aos professores e professoras do nosso estado que estão em processo eleitoral. Será um espaço para apresentação de ideias e propostas dessas chapas. Porque nos dias 11 e 12 de junho, já na semana que vem, trabalhadores e trabalhadoras em educação sindicalizados da rede pública do ensino elegerão, através do voto direto e secreto, a nova diretoria executiva e o conselho fiscal, coordenações regionais e conselheiros estaduais do sindicato. Das 5 chapas que estão concorrendo, somente a chapa número 3 acabou não confirmando a sua presença na tarde de ontem. Então, 4 das 5 chapas enviaram seus representantes que concorrem aos principais cargos de direção do Sindi Regional Florianópolis e Sindi Santa Catarina. O programa será dividido em 2 blocos. No primeiro, participarão os representantes das chapas que concorrem aos cargos ao Sindicato Regional Florianópolis. E no segundo bloco, então, teremos a presença dos candidatos ao Sindi Santa Catarina. A sequência da apresentação dessas chapas eu coloquei no sorteador eletrônico e ficou da seguinte forma: chapa número 1, número 4, número 2 e número 5 no primeiro bloco. E a gente inverte essa ordem no segundo bloco. Agora eu vou pedir para a Amy, que está aqui coordenando os trabalhos comigo, para colocar os nossos primeiros convidados dessa manhã do JTT Debate. Então, vamos apresentando aqui os nossos convidados. Acho que a Amy está com dificuldade de colocar os demais, eu vou ajudá-la aqui. Muito bom dia, vou apresentar para vocês, então, os nossos primeiros convidados desse primeiro bloco. Da chapa 1, Sindi em Movimento, Maurício Cócio, professor e candidato a coordenador do Sindi Regional Florianópolis. Da chapa 2, Resistir, Articular e Esperançar, Aneli Remos, professora há mais de 20 anos, atuando nos anos iniciais, finais, ensino médio, em diversas funções da rede pública, concorre a coordenadora do Sindi Regional Florianópolis. Da chapa 4, Renovação e Luta, Juliana Andrósio, orientadora educacional da Escola Básica do Muquem, candidata a coordenadora do Sindi Regional. Da chapa 5, Estudar, Lutar e Vencer, Naida Rosane Marques, professora da Escola Básica Henrique Stodic, coordenadora regional do Polo Florianópolis do Fórum Nacional de Educação Básica, vinculado à Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, concorre a diretora de formação do Sindi Regional e secretária de Relações Étnico-Raciais do Sindi Estadual. Então, só para a nossa audiência entender, nesse primeiro bloco, o candidato e as candidatas vão apresentar as suas propostas. Eu queria saudar na nossa audiência quem já está aqui nos acompanhando. Bom dia, Adriana Mesnevorix. Bom dia, Ralf Tipaldi. Bom dia, Pedro Henrique Godoy. Bom dia, Rochelle Silva de Lamego. Bom dia. E bom dia a todos os outros que estão nos acompanhando aí pelo Instagram e pelas demais redes. O espaço está aqui aberto, a publicação dos comentários. Então, seguindo a ordem de que o sorteador eletrônico já definiu, nós vamos ouvir inicialmente as propostas da chapa número 1. É com você, Maurício. Muito obrigado pela palavra. Bom dia a todos que nos assistem, que estão aqui comigo. Uma satisfação estar com seus companheiros de luta aqui. Eu talvez tenha algum ruído, porque eu estou na sala de aula, né? Pedi para a gurizada fazer silêncio aqui, mas talvez, né? Sabe que é difícil de controlar essa turma, né? Então, eu vou começar essa minha fala aqui,
falando a respeito de dois fatos. Quando eu dou aula de redação aqui para eles, que eu sou professor de filosofia, e eu gosto muito de trabalhar com a dissertação argumentativa, né? Com eles em sala de aula, e eu sempre digo uma coisa para eles: comecem por um fato, né? E aí eu vou começar por dois fatos. Nós temos, nas passagens nas escolas, nós temos visto duas coisas que são coisas que chamam muito a atenção. A primeira delas é que a nossa categoria, infelizmente, não confia mais no sindicato. Isso é um dado que a gente tem observado. A gente chega na sala dos professores e aí, quando a gente pergunta quem aqui é filiado ao sindicato, uma ou duas pessoas levantam a mão. Então, por aí a gente pergunta, por que vocês não são filiados? E a resposta, invariavelmente, é porque eu não confio mais no sindicato. E o segundo fato que eu queria colocar é que na nossa vida, na nossa história, nós nunca conseguimos nada sem luta. Né? Nós, trabalhadoras e trabalhadores, nós nunca conseguimos nada de graça. Nós nunca conseguimos nada de mão beijada. Tudo foi conquistado através de muita luta. E aí nós nos deparamos com um problema. Se a nossa ferramenta de luta é o sindicato, né? E nós precisamos ter confiança nessa ferramenta de luta para conquistar os direitos. E, no caso, hoje em dia, infelizmente, não perder direitos, né? Nós estamos sendo atacados diuturnamente. Então, como agir? Nós precisamos reconquistar a confiança no sindicato. E aí, o que a gente vê nas escolas, porque que a gente passa, né? Todo mundo aqui, professor e professor, sabe que eu estou falando algo que não está fora da realidade. Uma estrutura precária, os professoras e professores cansados, muita gente fazendo atividade em salas minúsculas, às vezes sem internet, sendo obrigado a ficar em sala de aula, uma atividade que já é absurda por si mesma, né? Porque ela é contada por hora relógio, não por hora aula, enfim. Somando a isso, nós temos desvalorização salarial, nós temos a precarização do trabalho do ACT, que, enfim, se for começar a falar da precarização, do porquê que é precário a vida do ACT, que não recebe pela sua formação, que não tem direito de acompanhar seu filho. Enfim, eu passaria muito do meu tempo aqui falando a respeito só disso. Uma aposentadoria, e é vislumbrar uma aposentadoria que já é precária em si, né? Nós temos desconto nos aposentados hoje em dia, que é uma outra vergonha que a gente vive, enfim. A situação, ela é feita para nos adoecer. E nós estamos literalmente morrendo dentro da escola e dentro da sala de aula. Isso é o que está acontecendo e é contra isso que nós temos que reagir. E a nossa ferramenta para reagir é o sindicato. Mas como fazer isso dentro de um sindicato no qual as pessoas não confiam? Então, talvez a nossa missão aqui... nós acreditamos que a nossa missão aqui é resgatar essa confiança do sindicato. Como resgatar essa confiança no sindicato? Bom, nós precisamos retomar os trabalhos de base, nós precisamos fazer com que os representantes de escola tenham voz ativa dentro do sindicato, que eles sejam propositivos, que eles sejam capazes de organizar a luta dentro das unidades escolares, e para isso nós precisamos de uma organização regional que esteja presente, que esteja ajudando a formar essas pessoas, que esteja ajudando a organizar essas pessoas, dos representantes de escola, e assim atingir com mais a base. Nós precisamos de uma maior independência das regionais, por exemplo, para ter assessoria jurídica para as pessoas que nos procuram, porque nós tentamos, né, contratar uma assessoria jurídica, né, a última gestão aqui da nossa regional tentou contratar uma assessoria jurídica para auxiliar em casos de assédio, casos de perseguição, enfim, e a burocracia sindical cortou, inclusive, né, o financiamento para a nossa regional por conta disso. Nós precisamos retomar lutas, porque o sindicato de burocracia, um sindicato de reuniões a portas fechadas, não nos representa, não faz com que a categoria se sinta participante do sindicato, não faz com que a categoria se sinta capaz de lutar. A gente perdeu a nossa capacidade de lutar, e isso muito por conta da burocratização que se instalou dentro do nosso sindicato, que faz reuniões a portas fechadas, sem a presença da categoria,
não nos reúnem em assembleia ou em conselho deliberativo para ver se a gente aceita ou não essas questões que são propostas. Enfim, nós precisamos reformular a nossa forma de agir e de lutar dentro da estrutura sindical. Basicamente, são essas as nossas ideias. Acho que era isso, né? Eu volto para o meu lugarzinho ali, é o meu momento de parar, né? Exatamente. Obrigada, Maurício. Agora eu passo a palavra para Juliana Andrósio. Está sem áudio, Ju. Ju, eu preciso que você abra o seu microfone. Agora sim. Agora te ouvimos. Sim, bom dia, Rô, bom dia a todos e todas. Eu sou a Ju Andósio, né, Juliana Andósio, o pessoal me chama de Ju Andósio, da Chapa 4. Trabalho aqui no Rio Vermelho, moro no Rio Vermelho, né, na IB de Muquem, sou orientadora educacional. Quero agradecer o Portal Desacato, 18 anos de luta com mídia independente, é muito importante esse canal para a gente, né, nesse estado de extrema-direita, quase que a gente não tem um canal para estar discutindo nossas questões. Bom, eu tinha planejado minha fala para começar falando das perseguições nas escolas, mas eu vou começar a falar de ontem, da live da direção estadual do Sint. Nós tínhamos tirado, numa assembleia presencial, que nós íamos tentar tirar um reajuste de 23%. E aí, explicando para a categoria, por que os 23%? 18% era o reajuste da inflação. 6,29% é o que já tem que receber retroativo a janeiro do PIS no magistério. E aí, em meia eleição, a direção do Sint marca uma reunião com a secretária de Educação, em meia eleição, tá? A portas fechadas, sem chamar a base para pressionar na frente da Secretaria de Educação. Faz uma live para lá das 10 da noite, que a maioria já está dormindo, porque a gente acorda 5h30, 6 horas para estar na escola, avisando que vai aceitar 11% parcelado. Olha, sinceramente, a gente está aqui nessa disputa para discutir sobre isso. Sindicato serve para escutar a proposta, levar para a Assembleia e discutir com a categoria se a gente vai aceitar ou não, gente. Isso é democracia sindical. Eu quero saber se essa Assembleia vem depois da eleição, no dia 11 e 12, e se a gente vai aceitar ou não. Muita gente está falando, ai, que bom, pelo menos veio 11%. Ah, não, 11% é ruim. Todo mundo está falando, todo mundo tem sua opinião. Mas a gente tem que escutar os colegas, olho a olho, numa reunião presencial, numa assembleia presencial. É para isso que serve o sindicato, tá? Então, eu deixo aqui o meu repúdio para o que aconteceu ontem, e a gente tem que abrir essa discussão. Sindicato é para levar proposta, não é para aceitar proposta. Quem decide é a categoria. Outra coisa, a gente tem passado nas escolas, né? Todo mundo já sabe o meu caso aqui no Muquem, que eu fui perseguida pela extrema-direita, vereadores, familiares, linchamento público. E aí, nesse processo todo que eu tive, eu conheci muita gente que também foi perseguida, que também está com processo jurídico, né, criminal. E o sindicato, que é o que a gente traz no nosso plano de luta, tem que atender esses perseguidos não só na área administrativa, tem que atender também esses perseguidos na área criminal. Veja bem, se um deputado chama um grupo de familiares para atacar um professor que filma na sala de aula, que não gosta da postura do professor porque é LGBT, por vários motivos, tá? Porque vocês sabem que eles perseguem por vários motivos e às vezes por motivos banais. Como é que a gente vai se defender criminalmente? O sindicato tem que fazer essa frente, gente. Então, a gente tem que ter atendimento jurídico nessas duas frentes, inclusive nas maiores regionais. Ninguém tem, é tudo online, tem que ter presencial, pelo menos nas maiores regionais. Então, a gente tem que propor coisas novas que o sindicato tem que olhar para essas pessoas. E também a gente tem que agrupar essas pessoas e fazer o acolhimento. Essas pessoas estão derrotadas nas escolas, muitos pediram exoneração. Eu fui numa escola em Antônio Carlos, eu fiquei espantada, tá? E aqui eu me solidarizo com as pessoas de Antônio Carlos. As professoras dos anos iniciais, de 1º ao 5º ano, estão alfabetizadoras, tá? Foram obrigadas a virar segunda professora.
Não que eu não, que a gente não quer ser segunda professora, eu já fui muitos anos segunda professora e tenho especialização nessa área. No entanto, as professoras são alfabetizadoras, elas querem estar trabalhando de primeiro a quinto ano. Municipalizaram a escola e nem a regional e nem a estadual avisou a categoria para a gente ir lá fazer uma manifestação e falar para o prefeito e para o governador que a gente não quer a municipalização daquela escola. Ninguém ficou sabendo, gente. O sindicato tem que ir para as redes e falar, gente, amanhã tem que ir para Antônio Carlos, a gente não pode permitir a municipalização. E outra coisa, direção direta nas escolas, porque as escolas estão aparelhadas, os diretores são indicados, e como que a gente vai discutir democracia com nossos professores, com nossos alunos, se nem a eleição direta é garantida no Estado? E o que o Cinti fez em relação às eleições diretas das escolas? Agora, para ir em assembleia, nós estamos sendo assediados, não aceita declaração de assembleia. O direito básico que a gente tem enquanto servidor é ir à assembleia. Então, assim, nós precisamos mudar o Cinti. Essa é a hora de renovação, de mudança. Já está na minha hora, Rô? Sim. Meu Deus, 5 minutos é muito pouco, eu tinha muita coisa para falar. Mas, assim, eu peço no dia 11 e 12 o voto na chapa 4 para estadual, para a regional, chapa 4, e para as conselheiras aqui da regional, Juliana, que sou eu, a Rochelle e a Rosélia. Muito obrigada. Um bom dia a todos e todas. Obrigada para quem está comentando. Um beijo. Eu quero saudar a Rochelle da Silva, o Cindy Aar, o Felipe Lopes, a Thali Feld, o Pedro Henrique, agora o Augusto Souza entrou também, por estarem acompanhando. Compartilhem essa transmissão para que a gente faça chegar essas informações a mais pessoas. E vamos passar para a nossa próxima candidata, Aneli Remos, da chapa 2, Resistir, Estudar e Esperançar. É com você, Aneli. Bom dia, eu gostaria de, a Rosângela, né, a todos os colegas das chapas que estão aqui, né, nessa apresentação das nossas propostas, e a todo o público que acompanha o Portal Desacato. Gostaria de dizer que, para a gente falar da regional e das propostas da regional de Florianópolis, é importante a gente contextualizar o governo, né? Principalmente o governo estadual, né? O nosso governo é privatista e o nosso governo é do Estado mínimo. Isso, né, significa menos atendimento à saúde, à educação e à segurança no nosso Estado. E isso reflete lá na realidade da sala de aula, né? São os professores trabalhando muito, com baixos salários. É a precarização da educação, né, do trabalho dos educadores em Santa Catarina. Dessa forma, por isso, como é que a gente enfrenta um governo que pensa dessa forma, né? A gente precisa fortalecer o sindicato e fortalecer a categoria. E como é que a gente faz isso, né? E é com esse objetivo que eu me coloco à disposição para concorrer à coordenação da chapa 2 aqui da Regional de Florianópolis, porque nós precisamos resgatar os professores desta regional, tá? Nós precisamos fazer visitas às escolas. São 30 regionais no estado. Cada regional, a regional de Florianópolis tem 4 municípios, são 60 locais de trabalho. Esses locais de trabalho precisam ser visitados pela regional. Cada regional precisa fortalecer a sua estrutura regional, fazer a política na sua regional para acontecer a política a nível estadual. 17 representantes eleitos que estão na executiva estadual precisam tocar o que as regionais trazem. E para as regionais trazerem as propostas reais da categoria, ele precisa estar lá na escola. E esse é uma das principais reclamações dos profissionais de educação que estão nas 60 unidades das regionais de Florianópolis. Eles se queixam da ausência do sindicato. Bom, se nós precisamos estar na escola, nós vamos fazer o diálogo com esses profissionais e eles, né, vão se colocar. Nós precisamos fazer a eleição
para colocar um representante dessa escola para participar dos encontros, né, dos representantes de escola, para trazer realmente a pauta do chão da escola lá para a Assembleia Estadual, para a Assembleia Regional, para depois ir para o Conselho Deliberativo e para a Assembleia Estadual. Se a gente não traz a discussão lá do pé da escola, a gente traz para a Assembleia Regional e para a Assembleia Estadual a decisão de grupos que estão dentro ali, que estão ativamente participando do Sinti Regional. Então, por isso é importante essa participação na escola. Eu acho que o Sinti Regional ele tem autonomia financeira, política, para fazer esse trabalho que acredita ser o correto para fortalecer a entidade sindical. Ele tem um carro, ele tem liberação de professor, 40 horas, ele tem uma secretária e uma sede. Então, não é o suficiente, seria bom se tivesse mais carga horária para os professores fazerem a política sindical. Mas nesse tempo que ele tem que estar unido, junto, né? Essas lideranças têm que pensar a entidade enquanto um instrumento de luta para fazer, para reivindicar e para fazer melhorar as condições dos trabalhadores em educação e a vida desses trabalhadores. Então, a gente precisa criar pontes com a escola e com todos, e não criar muros. Dessa forma, essa diretoria não conseguiu colocar todas as propostas que nós temos, mas está lá, né, na nossa chapa, no Instagram, procurem, leiam, mas é dessa forma que a gente se coloca. Reconstrução da Regional de Florianópolis, resgatando os trabalhadores, estando na escola e fazendo acontecer, né, aquilo que o professor quer. Então, nos colocamos à disposição da Chapa 2, dia 11 e 12. Muito obrigada, Aneli. A Ju pediu para não estar mais com a imagem aberta aqui para a nossa audiência. E eu vou, na sequência, então, dar a palavra a Naida Marques, representante da Chapa 5, Estudar, Lutar e Vencer. Naida, eu preciso que você libere o seu microfone. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos, colegas das chapas, né? Sejam bem-vindos. Bom dia, Rosângela. Então, eu gostaria, antes de agradecer essa oportunidade, porque é uma oportunidade muito importante, né? E o Portal do Desacato tem essa característica, né? Ele é o ponto de todas as realidades. Então, eu gostaria de falar que a Chapa 5, ela né, justamente ela vem da luta de classe, do movimento de luta de classe, a responsabilidade que ela tem com esse trabalhador, de organizar a luta desse trabalhador e existir os seus direitos. Né? Primeiro, é essa ideia que eu gostaria que esse trabalhador que está agora no chão da escola, é para ele que a gente está falando, que ele saiba que essa chapa ela é comprometida com seus direitos. Né? Então, seria isso. Antes de mais nada, que nós estamos aqui é falar das propostas, porque a gente sabe de toda a dificuldade desse trabalhador. Então, Chapa 5, 5 propostas que vão ao encontro da realidade desse trabalhador em sala de aula. A primeira não poderia ser diferente, que é o piso salarial, indigno, cruel, que ele não se vincula à realidade desse trabalhador. Né? E nós vemos com esse olhar, porque a gente sabe muito bem que a regência está junto, né? que não significa o que o trabalhador merece, como também a questão do complemento remuneratório, que não tem significado nenhum. Essa é a nossa primeira proposta, nosso primeiro olhar. A segunda, e eu sempre digo que essa precariedade profunda desse profissional, que é o trabalhador em educação, ele justamente perdeu. Né? E nós vemos com essa proposta que é a Chapa 5, despertar o pertencimento no trabalhador, o pertencimento dos trabalhadores em educação, em fazer parte do processo de luta da sua categoria que ele perdeu.
Ele é um profissional em educação, mas ele não é um trabalhador. Ele não se sente assistido, por quê? Porque o sindicato não tem representatividade nenhuma nas suas lutas. E o MLC vem justamente com essa força, mostrando porque o MLC já tem 20 anos, né, de luta, ele sabe exatamente o que é a luta do proletariado, e o trabalhador em educação não seria diferente. Então, nós vamos para a terceira proposta, Chapa 5, vamos para a terceira, que é a saúde mental. Como esse trabalhador, dentro do espaço, que não tem qualidade de vida nem dentro, numa carga excessiva de trabalho, né? com vários problemas concomitantemente, e qual a proposta para a saúde mental? São as atividades que eles vão ter durante os períodos entre matutino, vespertino e vespertino noturno. Porque, na realidade, eu tenho que saber que o sindicato tem que ir até o sindicalizado, e não ao contrário. O sindicato, ele tem, sendo um instrumento de luta, é ele que tem essa responsabilidade de fazer essa luta. E é junto com o trabalhador, é no chão da escola. Então, a gente leva ao trabalhador aquilo que ele precisa. E a saúde mental é a base para que ele possa produzir, né, para que ele possa ser realmente esse movimento no seu espaço de poder, que é a escola. Nós vamos para a quarta proposta, que é o quê? É justamente que, até eu acredito que todos precisam e não têm nem capacidade, porque um professor com 60 horas, como é que ele vai chegar perto do seu sindicato? Nós temos aí um sindicato que tem uma consultoria jurídica que é de modelo, mas não é de fato nem de direito. Então, nós vamos levar esse advogado para o chão da escola. Cada 15, 20 dias, esse advogado está passando e sabendo olhar no olho desse trabalhador o que ele está precisando. Aonde estão os direitos dele enquanto trabalhador? Então, a gente precisa estar e ser essa luta dentro desse espaço. E vamos para a última proposta, que eu digo sempre que o professor ele vive com várias violências, né? E a violência da qual a gente fala agora é uma violência de 300 anos, que é nada mais, nada menos do que o racismo dentro do ambiente escolar, né? Que nós trazemos como proposta o protocolo antirracista. Mas nós não vamos dar o protocolo, nós vamos construir o protocolo com o trabalhador em educação, junto com a comunidade escolar. A comunidade vai estar imbuída de quê? Do diretor, do gestor, da coordenação pedagógica, do professor, óbvio, do aluno, né? Dos funcionários, dos pais, porque já a Conceição Evaristo diz, né, o racismo não é algo que o negro tenha que realmente dar conta, mas é uma comunidade, é uma nação. E como é que isso se representa? No coletivo, né? Porque agora, trabalhador, você trabalhador em geral, mas em especial trabalhador negro e negra, você não vai ter mais o silenciamento, você não vai ser mais negado na sua luta, na sua dor, que é o racismo silenciado e mitigado dentro da escola. Nós todos comprometidos com essas 5 propostas, em especial o protocolo antirracista, a gente vai construir, porque vai construir lá, na formação do PPP, conversado com todas as outras disciplinas. Então, eu convido você, a Chapa 5, comprometida com a sua luta. São 5 propostas, são 5 realmente realidades conectadas com o trabalhador em educação. Venha dia 11 e 12 e vote realmente quem compromete na realidade e tem um histórico de luta, que é o MLC, Movimento de Luta de Classe. Obrigada. Eu queria, então, fechando esse primeiro bloco de apresentação de propostas das chapas que estão concorrendo, agora essas propostas são dos candidatos ao Cinti Regional Florianópolis. Eu queria agradecer muito a presença e as contribuições da Naida Marques, da Anneli Remos, do Maurício Cócio e da Juliana Andrósio. A gente vai para um pequeno intervalo e volta na sequência com os demais representantes das chapas que vão concorrer agora ao Cinti Estadual. Eu pediria a delicadeza das pessoas que estão agora, nesse momento, na sala virtual, que saiam da sala virtual e continuem acompanhando a nossa transmissão pelo YouTube, para que a gente possa dar espaço para os demais representantes que vão estar entrando. Gente, muito obrigada, uma ótima quinta-feira para vocês. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb,
FESESC, Sind Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. A democracia na América Latina está sob ataque. Golpes de Estado, lawfare, os assédios judiciais e perseguição política são as novas armas para silenciar os povos e suas lutas. Mas a resistência continua. No dia 18 de julho, o Portal Desacato e a Cooperativa Comunicacional Sul realizam o seminário Golpes, Anistias e Lawfare no Brasil e na América Latina. Um debate urgente com especialistas que vão analisar os riscos à nossa democracia e apontar os caminhos de luta. O evento também marca a 4ª edição da Distinção Jornalística Gustavo de Lacerda. E teremos um show especial com a cantora argentina Mariana Bararri, vencedora do Prêmio Gardel. Acontece no auditório da FESESC em Florianópolis, às 14 horas, com transmissão ao vivo pelo YouTube e nas nossas redes sociais. A sua presença e o seu apoio são fundamentais nessa luta por memória, verdade e justiça. Participe! Você acha que esse tema é imprescindível para a gente compreender a realidade que a gente vive, a atual conjuntura? Golpes, anistias e lawfare no Brasil e na América Latina? Se você também, como nós do Portal Desacato, acredita que esse tema é essencial para a gente compreender a realidade e poder transformá-la, entra lá no Catarse e participa da nossa campanha colaborativa para viabilizar a realização desse seminário. Nós temos brindes para quem contribuir a partir de R$10, que são livros da editora Insular. Nessa data também nós estaremos entregando a 4ª edição da Distinção Gustavo de Lacerda, uma edição que homenageia comunicadores e jornalistas que estão a serviço da classe trabalhadora. Essa é a mídia que a classe trabalhadora precisa. É onde a classe trabalhadora é visível, onde as nossas pautas e temas fazem parte da realidade cotidiana e diária da comunicação. Então, fica aí o convite. Entra na campanha do Catarse e contribua com o Portal Desacato para a gente viabilizar esse debate político tão importante. A gente vai dar prosseguimento agora à 2ª etapa, o 2º bloco do nosso JTT Debates, que discute exatamente as propostas das chapas que concorrem às eleições que vão acontecer no SINT, tanto regional quanto estadual, já na semana que vem, nos dias 10 e 11. Então, nós vamos colocar agora os candidatos que vão apresentar as propostas das suas chapas ao SINT estadual Santa Catarina. Então, obrigada, Sofia. Vamos apresentar aqui os nossos convidados desse 2º bloco. Só a Anneli, que já fez parte do bloco anterior, Sofia, não é? A gente está aqui, exatamente. Então, vou apresentar aqui para a nossa audiência. Pela chapa 1, temos a presença da Joaninha de Oliveira. Joaninha, eu te peço para voltar para o local da sua câmera. A Joaninha está aqui conosco desde cedinho. Deve ter acontecido alguma intercorrência, ela precisou sair da frente da câmera. Mas, então, a Joaninha, ela está representando a chapa número 1, SINT em Movimento, ela que é integrante da executiva da CSP com Lutas e candidata a presidente do SINT Santa Catarina. Ó, Joaninha, agora sim, estamos ao vivo e a cores. Da chapa 2, Resistir, Articular e Esperançar, nós temos a presença da Regina Garcia Ferreira, ela que é integrante da atual executiva e candidata a vice-presidente do SINT Santa Catarina. Temos também a presença, pela chapa 5, Estudar, Lutar e Vencer,
do Pedro Henrique Godoy Moraes, ele que é professor ACT da Escola Básica Júlio Costa Neves, coordenador do Movimento Luta de Classes, concorre a coordenador do Sint Regional Florianópolis e vice-presidente do Sint Estadual. Desculpa, eu acabei pulando o Oswaldo de França. Bom dia, Oswaldo. O Oswaldo de França, que é professor de Geografia e candidato a presidente do Sint Santa Catarina. Então, como eu conversei no início do bloco anterior, nós vamos seguir agora uma ordem ao contrário, que foi a ordem do bloco anterior. Essa ordem ela foi sorteada por um sorteador eletrônico. Então, agora nós vamos começar com o representante da chapa 5, o Pedro Henrique. Pedro Henrique, a palavra está com você. Olá, bom dia. Estão conseguindo me ouvir? Estamos conseguindo te ouvir muito bem. Massa. Então, primeiramente, bom dia, Rosângela. Agradecer ao Portal Desacato por essa oportunidade, é um portal tão importante para o nosso estado. Cumprimentar aqui aos colegas aqui e também, principalmente, a audiência, os professores que construíram a nossa chapa, que sofreu, já começar assim, Rosângela, falando de um duro golpe. A nossa chapa ela foi impugnada durante esse processo. A gente escreveu ela dentro das conformidades, um regimento que ele estava mal redigido, e a gente cumpriu tudo que estava dentro do regimento, tanto é que agora a Justiça entendeu, o Ministério Público do Trabalho teve que intervir, entendeu que a gente estava escrito de maneira correta, e voltamos agora para o jogo. Fomos muito prejudicados, a gente tem aí poucos dias de campanha, em condições bem adversas, mas eu queria aqui com muita felicidade dizer para os professores, principalmente os professores ACTs que construíram a nossa chapa, a nossa campanha, que nós estamos aqui no jogo. A gente resolveu disputar, nós somos o movimento novo, disputando pela primeira vez o Sint, o movimento Luta de Classes, estamos junto com a unidade classista também na estadual, e a unidade popular, para trazer o sindicato no rumo das lutas, porque hoje o Sint, ele está um sindicato burocratizado, o professor não se sente mais representado. Olha só como que funcionam as coisas, eu tenho certeza que você, professor que está assistindo hoje, a sua perda salarial impacta, com certeza, na sua vida, porque há alguns anos atrás, quando você pagava o seu aluguel, já era difícil. Alguns anos atrás, quando você ia no mercado, já era difícil fazer a compra do mercado. Já era difícil comprar remédio, porque o professor hoje está adoecido. E com a perda inflacionária que a gente teve nesse período, hoje fica ainda muito mais impossível. Teve professor que teve que mudar de casa, foi despejado. Tem professor hoje que vai na feira, não consegue comprar tudo aquilo que é necessário. E olha o impacto que tem um sindicato negociar o nosso salário a portas fechadas, sem uma pressão popular. Isso impacta na nossa vida, porque o professor hoje está indo na farmácia e não consegue mais comprar o seu remédio. Então, assim, a gente fazer uma luta para pressionar o governo, a luta contra o fascismo, porque hoje o governo Jorginho Mello é diferente dos governos anteriores. Assim, é um governo muito mais na ofensiva, principalmente da educação, porque já está rolando aí projeto de lei de privatização das escolas, o projeto dos vouchers. E qual a luta que a gente está fazendo em relação a isso? Nós da MLC, no Dia da Família da Escola, fomos em mais de 8 escolas conversar com a comunidade, falar com os pais, falar com os estudantes inclusive estão apoiando a nossa chapa com muito orgulho, falar com os professores para a gente começar uma mobilização. Não precisa esperar esse PL ir para a votação na Câmara para a gente fazer uma pressão, tem que fazer uma pressão antes. A gente precisa voltar a conversar com a nossa base. Então, o sindicato tem que ir para as escolas e instigar a eleição dos representantes de escola. E não só isso, formar esses representantes. A formação política, sindical, contínua, ela é fundamental. E o sindicato precisa dar esse tipo de formação. Porque o professor, imagine, que eu, como sou um professor dos anos iniciais, professor de inglês, ACT, tem que estar lá cuidando mais de 20 crianças no primeiro aninho, que são crianças ainda que estão em processo de alfabetização. Tem que fazer vários planejamentos de aula, várias atividades que nem são a nossa atribuição. Muitos nem estão pensando mais no movimento sindical porque o sindicato não está presente nas escolas. A atual direção dificilmente passa em escola.
Então, é necessário que o sindicato vá lá e promova essa formação política e sindical. Então, assim, é necessário também falar do orçamento, né? Eu tenho 5 minutos, então vou falar de várias coisas, mas a luta do orçamento ela é uma luta também federal, né? Hoje o governo mantém um teto de gastos, um arcabouço fiscal, que ele prejudica a nossa educação. Nós não temos um investimento de 10% do PIB no nosso país em educação, como diz o PNLD. Hoje a gente manda mais dinheiro para banqueiro, para rentista de fora, do que investido no nosso povo. Ou seja, o nosso trabalho está indo para engordar o bolso de grandes tubarões da educação, como Jorge Paulo Lemann, os rentistas do Citibank of America, e o nosso professor hoje está sentindo na pele ali o preço da opressão, da fome. Tem professor hoje passando fome, isso é muito grave. E o sindicato ele precisa estar à frente dessas lutas, né? E como a companheira falou, combate sério ao racismo. Para finalizar, isso deve ser uma bandeira erguida também pelo sindicato. A luta internacional, né, em solidariedade ao povo palestino, porque Israel destruiu grande parte das escolas daquela terra, e isso também afeta a nós, porque o nosso governo ainda não rompeu as relações econômicas com Israel e está enviando recursos para assassinar aquele povo. Inclusive, armas compradas do Jorginho Melo, de Israel, armas testadas em crianças, assassinando mulheres e professores, estão servindo hoje para oprimir os professores quando vão em greve. Então, esse rompimento é fundamental, né? O governo que diz que não tem dinheiro para investir na educação, para pagar o salário dos professores, bancou mais de 140 fuzis comprados desse Estado genocida. Então, para finalizar, eu peço seu voto na chapa 5, Estudar, Lutar e Vencer, agora na estadual e também na regional de Florianópolis, e vote nos nossos conselheiros, né? Eu, em Florianópolis, o professor Jackson em Itajaí e a professora Drica em Joinville. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Então, eu queria saudar as pessoas que estão comentando ali no YouTube, o Augusto Souza, o Tchê, o Felipe Lopes, a Ana Lu Búrigo, o René Munaro, e dizer que a próxima, então, a ter o espaço aqui de fala é a Regina Garcia Ferreira, da chapa 2, segundo o sorteio do sorteador eletrônico. É com você, Regina. Então, estão todos me ouvindo? Muito bem. Então, primeira coisa, agradecer o Portal Desacato, na tua pessoa, Rosângela, né? Num estado que não valoriza, enquanto seu governo, né, a questão dos servidores públicos, né, o Desacato está aí abrindo as portas para a gente. Então, sou Regina, faço parte, sim, da atual executiva do Sint, estou na mesa de negociação e concorro às eleições como vice-presidenta no próximo mandato. E a gente primeiro, Rosângela, e também, desculpa, cumprimentar aí os companheiros, né, Oswaldo, Pedro, né, com essa energia toda, Janinha, luta de vários anos, né? Então, de coração, parabenizar vocês também por essa luta. Isso é democracia, e a escola e o sindicato têm que estar primando por isso. Mas a chapa 2 vem com a continuidade das lutas que nós temos. Porque se você for ver todas as chapas, a luta, Rosângela, as reivindicações, elas não fogem disso, né? A primeira questão é a questão salarial. Estamos, sim, com uma defasagem de 23%. 23%. Fechamos ontem uma negociação, né, às duras penas, com 11%. É complicado você hoje estar discutindo a luta do servidor público e a luta da educação com um governo fascista como Jorginho Melo, um governo que não prioriza o servidor público. Tá?
é da política deste governo o estado mínimo das coisas. Então, tudo, Rosângela, é muito difícil. Então, o Cinti, ele vai com a questão, primeiro, uma das questões, a questão financeira, de resgatar aí, né, a perda salarial, a tabela salarial é uma coisa, é você ter o reajuste linear para toda a categoria. E daí toda a categoria são os professores, são os especialistas que hoje estão dentro da escola. Uma outra questão é a nossa carreira, né? E a nossa carreira, o governo mexeu e bagunçou toda a carreira. Nós não temos mais carreira, principalmente com aquilo que ele fez no ano passado. Né? Então, a luta da gente também é a aplicação do 100% do Fundeb na descompactação da tabela, é arrumar essa tabela. É inadmissível o que nós temos, que um professor, a diferença de um nível para outro, quer dizer, não existe mais a tabela salarial dos professores. Então, discutir isso e dar conta, né, de fazer a descompactação da nossa tabela. A questão dos aposentados, Rosângela, né, nós somos hoje uma categoria com, 70, quase 80 mil servidores de base, nativos e inativos, e nós temos, então, aí os nossos aposentados com o desconto de 14%, é uma luta que a gente tem, conseguimos alguma coisa, mas é o fim integral do desconto de 14%, é mais uma luta da gente. A questão da hora-atividade, o Cinti, Rosângela, e todos nós sabemos, é uma luta de salário, né, um salário defasado, dos nossos professores, dos nossos profissionais, e a outra é a luta do dia a dia da sala de aula, que todo dia é um apagar de incêndio. Nós temos hoje, na secretaria, discutindo 12 pontos do dia a dia dos professores, que acaba com os professores, que adoece os professores. A questão da hora-atividade é uma delas. E isso tem que ser negociado. Isso tem que ir à mesa, sim. A gente tem que negociar. O Cinti estadual é colocado, é eleito pela categoria para nós negociarmos. E nós só vamos chamar a categoria para ir à rua, fazer a mobilização, finalizando, e fazer a mobilização quando não se dá mais conta de negociar. Porque é isso que nós temos que fazer. Colocar à mesa todas as reivindicações da categoria, discutir com esse governo e, quando não conseguimos, daí fazer o que nós fizemos no ano passado, chamar a categoria para as ruas. Que é uma coisa complicada, Rosângela, que não é fácil. Não é fácil no estado de Santa Catarina, que elegeu esse governo com muitos votos de professores, chamar com facilidade essa categoria para ir à rua. O sindicato tem a obrigação de negociar as reivindicações, a pauta dos professores. Obrigada. Obrigada, Regina. Agora eu passo a palavra para o Oswaldo França, ele que é representante da Chapa 4, Renovação e Luta. A palavra está contigo, Oswaldo. Bom dia, Rosângela. Bom dia aos candidatos a presidente. Eu sou Oswaldo França, sou morador em Joinville, trabalho como professor de Geografia na Escola Anis Galberto, candidato a presidente pela Chapa 4. Quero iniciar minha fala sendo solidário e o total apoio, tanto meu como candidato a presidente, quanto da minha chapa, à greve dos trabalhadores em educação de Salvador, na luta, uma mobilização bonita por valorização e pelo piso, melhores condições de trabalho, e também aos trabalhadores de educação do Distrito Federal, na mesma condição, por reajuste, tabela, por condições de trabalho e por concurso público. Todo o nosso apoio da nossa chapa, toda a nossa solidariedade à luta dos companheiros.
Nós pensamos que tudo que foi falado aqui, eu acho que está tudo dentro dos escopos aí, dentro das propostas das chapas. A gente tem acompanhado, né? Nas escolas tem feito visita, tem discutido com os trabalhadores, está tudo dentro ali. Mas como que vai fazer para trazer essa mobilização para conquistar? Nós, da Chapa 4, achamos que a culpa de pouca mobilização por baixo não é do trabalhador. Não é do trabalhador que tá na sala 40 horas. A culpa dessa condição política do Estado de Santa Catarina, para nós, da Chapa 4, também não é do professor. Também não é do professor. Nós acreditamos que nós temos que mobilizar o síndico pela base, sim, por baixo, na mobilização. A direção executiva do sindicato está lá para fazer negociação, é verdade. Esse é o papel da direção executiva. O papel dela é negociar com os governos. É assim que tem que ser. Mas tem que ter respaldo da base. Nós temos que voltar a construir o SINT de baixo para cima, como outrora, que a gente consiga fazer a mobilização na base para que a direção executiva do SINT consiga melhorar as propostas. A proposta que foi apresentada, ela não é boa. Ela não contempla tudo. A Regina mesmo falou, a nossa proposta de negociação é 23%. Ela não é boa, mas é o que conseguiu. E não vai passar disso se não tiver mobilização. Não vai ficar nisso. Aliás, pode até não ter nada, porque isso ainda vai para a discussão, que vai para o projeto, para a Alesc. Se a gente não garantir a mobilização na base, nem mesmo isso está garantido. Outra coisa, o Vale Alimentação, não se falou. Não tem proposta para o Vale Alimentação. A direção executiva tem proposta para o Vale Alimentação, mas não foi discutido. O governo não apresentou proposta. Em relação ao abono, aspas, que ele é uma pegadinha do governo, vai ficar sem receber, nós sabemos quem vai ficar sem receber. Até porque o governo já falou isso, que tem uma proposta de meritocracia. A proposta do governo é meritocrática. Esse abono sim, vai ser lá na frente, vai ser para alguns, não é para todo mundo, em especial para os trabalhadores aposentados. Vocês não terão esse direito. O governo só não quis falar agora, vai falar lá na frente. Eu não tenho dúvida que vai ser assim, porque essa é a proposta desse governo, da democracia, já foi falado, inclusive com a direção executiva, que o governo tem essa proposta. Só não ficou claro agora, mas vai ficar claro lá na frente. Nós temos que mobilizar a categoria. Nós temos que garantir mais de 11%, que é a proposta que foi definida pela direção executiva, que é o 23% aprovado em Assembleia. É o que nós vamos perseguir, o que nós vamos buscar. E aí os companheiros do Distrito Federal estão lá, na luta, dizendo como é possível fazer. É a mobilização da greve. É construir de novo uma grande mobilização nesse sindicato? Sim. É possível, sim. Também com a direção executiva do sindicato, não só com as regionais. E aí, pessoal, nós temos propostas concretas para a gestão do sindicato. Nós temos que voltar a construir as mobilizações de base junto com as regionais. Nós temos que voltar a discutir com as regionais, com o governo, a liberação das regionais que nós perdemos. Os companheiros das regionais fazerem mobilização, ajudando a direção executiva. É possível fazer. Não se discute mais isso com o governo, as liberações das regionais. A liberação da Assembleia. Se é verdade que nós temos uma liberdade sindical no Brasil, é verdade que ela tem que ser plena para nós. Nós temos que ter dispensa do ponto para ir discutir em Assembleia se nós aceitamos e qual a condição que nós aceitamos a proposta apresentada pelo governo. Sem levar falta. Primeiro, depois negocia, leva falta, negocia, repõe, sem isso. Seja liberado para fazer a mobilização. O jurídico do sítio, nós, da Chapa 4, vamos refazer o contrato do jurídico do sítio. O jurídico do sítio, na nossa gestão, ele vai atender as grandes regionais semanalmente, os professores, eles vão ter uma política de maior atendimento nas pequenas regionais, e nós vamos, o jurídico, o nosso contrato vai ser que ele vai atender os professores assediados e perseguidos nas escolas. Na área criminal, sim. Não como é hoje. Se quiser reparo,
tem que entrar na justiça com advogado particular, como fez a Juliana Dósio, que é o exemplo da luta aí, da liberdade de cátedra, que foi perseguida. E o que o CIT fez? A direção estadual, ela emprestou dinheiro para pagar o advogado. Foi o que foi feito. Depois de muita briga, muita briga. Nós vamos refazer esse contrato e vamos colocar para atender nas regionais. O tempo foi o mesmo para todas as pessoas, Oswaldo. Então, eu peço, por favor, vamos respeitar, né, a regra que foi combinada entre nós. Eu preciso passar a palavra para a candidata da Chapa 1, Cinti em Movimento, Joaninha de Oliveira. Cinti. Joaninha, é contigo. Bom dia a todos, a todas. É um prazer. Parabéns aí ao portal. Eu queria começar dando continuidade ao que o companheiro Maurício já falou. É uma questão muito importante, a falta de confiança na direção, e tem razões objetivas para ter falta de confiança. Teve greve em 2015, que foi desmontada, teve greve recente, a última greve, que foi uma assembleia de cima para baixo, a categoria não participou da greve, foi um percentual muito pequeno, e nós estamos oferecendo uma alternativa de direção que parta do princípio da independência de classe. O que significa isso? Sindicato é sindicato, partido é partido, governo é governo. Eu não acho correto afirmar que a Secretaria a Executiva tem o poder de negociar a questão salarial, por exemplo, ou outras questões. Ela tem. Agora, ela tem que submeter o que o governo apresenta a uma assembleia da categoria, para que a categoria possa dizer se aceita ou não. Então, isso é muito sério, porque é a autoproclamação, né? Não, agora a Nelly falou, a gente negociou e a gente tem 11%. Foi a comemoração, porque o governo tinha apresentado 9% para dividir, e era maio, e janeiro veio para dezembro. O governo acabou ganhando 2 meses, porque agora é julho e dezembro. Então, já passou 2 meses disso, que é uma questão séria. E aí eu queria pedir licença, Rô, para dizer o seguinte, a Chapa 1 foi vítima nessa eleição de uma perseguição política. Nós consideramos que há uma política, nós temos 70% da nossa categoria no Estado é ACT. A categoria é contratada, no Brasil também, porque existe uma política de precarização muito grande. E essa precarização, ela vem com os ataques que os governos fazem para os professores, mas vem também com o problema da direção. Então, nós achamos que tem que ter uma direção que se enfrente com o governo, que se enfrente, que a gente consiga reverter os 14% dos aposentados que já pagaram na ativa quando estavam dando aula e agora estão pagando de novo. Isso é um absurdo. A gente fala isso porque, assim, um setor grande da categoria é aposentado, o outro é ACT. Então, a filiação de efetivos é uma filiação pequena em relação ao número que tem na base. Então, é preciso ter uma campanha de filiação. Mas eu queria dizer também que essa perseguição que nós sofremos, que não está simples dirigir, ter a compreensão de que foi um problema comum. O Felipe, da Regional de Florianópolis, e o professor Ederson, de Criciúma. Depois de um processo que já estava tudo esclarecido, para o Felipe, por exemplo, que juridicamente já havia uma posição, e mesmo assim a comissão eleitoral, não toda a comissão eleitoral, mas o marido de uma das candidatas, porque é isso que está acontecendo em Santa Catarina, nós temos uma comissão eleitoral com 2 representantes da CUT, mas um deles, que é o Tunico, ele é coerente, ele votou contra essas impugnações do professor Felipe e do professor Ederson, que são 2 dirigentes sindicais.
é muito ruim isso, você dizer o seguinte, era o Felipe que estava encabeçando a chapa, a gente tem que entrar na justiça e impugnaram por uma razão política, querem ganhar no tapetão, e não vão ganhar no tapetão. Então, o Felipe, o Ederson, foi uma situação, já deu, o que já apareceu aí, o Felipe e o Ederson que foram impugnados, e nós, além desse problema da independência de classe, a gente defende que essa categoria tenha um reajuste salarial digno, um reajuste salarial. Eu sei que nós estamos no capitalismo, que isso é difícil. Então, pode falar a hora que tiver que concluir. Então, a nossa proposta... Finalizando, Joaninha. Tá. A nossa proposta é a defesa incondicional de uma escola pública gratuita em todos os níveis, o fim do vestibular, que a gente tenha uma campanha que faça essa campanha para que todos os trabalhadores, a juventude, possam acessar a universidade. Então, nós pedimos o voto para a Chapa 1, estamos nessa disputa, e eu agradeço muito a participação aqui e aos demais companheiros e companheiras das outras chapas. Tenhamos, quem sabe, uma eleição mais tranquila, agora que passou o processo do que o governo apresentou, que a Regina, por favor, chamem uma assembleia para que a categoria vote. Eu queria finalizar, então, esse JTT debate agradecendo muito a presença de cada um e cada uma dos representantes das chapas que se comunicaram comigo durante quase que a semana toda para a gente organizar esse momento da melhor forma possível. Eu desejo que nos dias 10 e 11 toda a categoria dos professores e professoras realize um belo processo democrático e que eleja realmente uma chapa combativa que continue encaminhando as lutas dessa categoria tão massacrada pelo sistema capitalista, pelo governo de Santa Catarina, de todas as formas possíveis, né? E o Portal do Desacato tem faz um especial acompanhamento, porque acreditamos na educação, temos a educação no nosso slogan, no nosso lema de fundação, cujo lema de Desacato é informar para educar e educar para formar. Então, só posso dizer que a gente fez um belo material, peço a todas e todas que compartilhem esse link dessa transmissão para todos os seus contatos e grupos, para que a gente dê a maior visibilidade possível, porque Desacato é uma mídia independente, a mais antiga do estado de Santa Catarina, e precisa desse apoio, porque a gente não tem recursos para fazer estimulação paga. Então, a gente precisa realmente que todas e todos se unam em torno de Desacato e que a gente leve Desacato para frente enquanto essa mídia da classe trabalhadora. Uma ótima quinta-feira para vocês e seguimos na luta.